Aê! Só? Tá. Tá embaixo e olha correndo a. Uhum. Você tem que ficar. Eu acho que. Tá bom. Tem que mandar. Eu vou ali. Quando você for ali, vai lá. Tá. Não, tranquilo. Tá tudo. Então vamos sair de Estocolmo, vamos caminhar, rumo a Berlim, 1916. Só vai ter um probleminha antes. Antes de Berlim, eclosão da Primeira Guerra Mundial. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e da esposa Sofia foi o estopim para deflagrar a Primeira Guerra Mundial. Logicamente, as razões para a Primeira Guerra Mundial foram outras do que o assassinato. Só que o assassinato foi o estopim. Formaram-se então dois grupos, a Tríplice Aliança, com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, e a Tríplice Entente, com o Reino Unido, Itália, França, Estados Unidos e o Império Russo. Com essa guerra, houve uma reconfiguração de países após a guerra. Foi uma guerra que dizem que foi muito caracterizada pelas trincheiras. E, terminada a guerra, esse grupo da Tríplice Aliança derrotado, os Jogos, o Comitê Olímpico Internacional, resolveu conceder os Jogos, a organização, para a Bélgica. A Bélgica teve um ano, praticamente, para fazer a sua edição olímpica. Nesses Jogos estreia a bandeira olímpica, que foi concebida pelo próprio Barão de Coubertin, que fez os anéis das 5 cores, mas de forma que cada país, pelo menos uma daquelas cores, estivesse na bandeira do país. Erroneamente fala-se que é a cor do continente, mas na verdade a intenção do Coubertin foi essa, que na bandeira olímpica tivesse pelo menos um país que conseguisse identificar uma das cores como se estivesse na sua bandeira. Não convidados para os Jogos Olímpicos, a Turquia, Áustria, Alemanha, Bulgária e Hungria. Hungria e Áustria por causa do Império Austro-Húngaro, a Turquia do Otomano, a Bulgária que apoiou o grupo da Alemanha, acabaram ficando fora dos Jogos. O Tratado de Versalhes, de 1919, fez com que a Alemanha pagasse pesadíssimas indenizações e devolvesse os territórios. Também nesses Jogos Olímpicos houve o primeiro juramento do atleta, primeiro juramento do atleta, Victor Boan, fez o juramento, ele que era um atleta do polo aquático da esgrima. Aliás, 1920, como eu estou falando mais de história, mas convém dizer que o Brasil conquistou suas primeiras medalhas, provas de tiro ao alvo, uma medalha de ouro, Guilherme Paraense na pistola de tiro rápido, Afrânio da Costa na pistola livre, medalha de prata, e a equipe, medalha de bronze, Sebastião Wolff, Dário Barbosa, o próprio Guilherme Paraense e o Afrânio da Costa. E o Fernando Soledade. Dário Barbosa, Sebastião Wolff, Fernando Soledade, Guilherme Paraense e Afrânio da Costa. 1924, Paris, surge o lema olímpico: o mais rápido, o mais alto, o mais forte. Que seria o que corre mais rápido, o que vai mais alto e o mais forte. Nesses jogos também, tivemos o primeiro campeão individual negro, preto, né? Existe uma discussão entre nomenclatura. Em inglês a gente lê black. Então vamos dizer primeiro campeão individual preto. William Gerhard Humbert, no salto em distância para os Estados Unidos, pulou 7,44, conquistou a medalha de ouro. O Vale do Ruhr, na Alemanha, estava ocupado por tropas da Bélgica e da França, e com isso a Alemanha optou por boicotar os Jogos de Paris em 24. Uma certa semelhança
com 2024, que a Rússia deu de costas para os Jogos Olímpicos, a partir do momento que ela invadiu a Ucrânia e o Comitê Olímpico Internacional fez várias exigências para os russos poderem participar. Uma exigência que quebra qualquer participação é falar, olha, não pode ser militar. Porque a maioria dos atletas são vinculados a clubes militares. 1928, Amsterdã, na Holanda, organização primorosa, maravilhosa, e também marcou um maior espaço da participação das mulheres nos Jogos. As mulheres foram, pela primeira vez, disputaram a ginástica valendo medalha, a equipe holandesa conquistou a medalha de ouro, e no atletismo as mulheres, depois de muito insistirem, conseguiram competir em 5 provas: salto em altura, lançamento de disco, revezamento 4x100, 100 metros rasos e prova de 800 metros. Só que nessa prova de 800 metros, aqui na foto, aqui no Eiji Tomi do Japão, medalhista de prata, e ali na Radke da Alemanha, medalhista de ouro. Só que nessa prova de 800 metros, à medida que as atletas iam chegando, cruzando a linha de chegada, muitas passaram mal, ficaram estendidas no chão, e daí o público da época, talvez o machismo, o conservadorismo da época, começou a afirmar que provas de resistência não eram apropriadas para as mulheres. Com isso, a distância de 800 metros saiu do programa olímpico e só voltaria em 1960. Voltando para as holandesas, 4 dessas ginastas e o treinador tiveram um fim trágico. Morreram em câmaras de gás na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A descrição do David Wallechinsky, no livro dele, coloca: fulana de tal morreu em Auschwitz, na câmara de gás, com seu filho de 8 anos de idade e sua filha de 3 anos de idade. Fulana de tal morreu em Sobibor, numa câmara de gás, com seu marido de 40 anos de idade e sua filha de 8 anos de idade. Então foi esse tipo de gente que acabou também pagando com a vida pelas loucuras racistas, assim, do Adolf Hitler. Até curioso, uma Olimpíada bem organizada, tudo transcorreu tranquilo, de 28, depois, 9 anos depois, explodindo a Guerra Mundial, 9, 10 anos depois. 1932, Los Angeles, Estados Unidos. 1929, quebra da Bolsa de Nova York, os países pelo mundo empobreceram. Com isso, houve uma dificuldade para financiamento, para custear a viagem da Europa para os Estados Unidos. Era uma viagem muito cara. Com isso, o torneio de futebol foi cancelado no time Pix. No hóquei sobre a grama, 3 países só participaram: Índia, Estados Unidos e o Japão. O Japão convidado, até financiado para poder o torneio ocorrer. Nesses Jogos Olímpicos também de 1932, houve a primeira aparição do pódio, o pódio olímpico. Pela primeira vez, os atletas competindo nos Jogos Olímpicos receberam suas medalhas em cima de um pódio. A Vila Olímpica, que os Estados Unidos construíram para 1932, também foi a primeira vila realmente olímpica, porque em 1924, nos Jogos de Inverno de Chamonix, na França, fizeram lá umas barraquinhas para os atletas e eles foram abrigados naquelas barraquinhas, umas casinhas de madeira, chalés, vamos dizer assim. Mas uma vila planejada, realmente oficial, só lá nos Estados Unidos em 1932. 1936, em 1933, o Hitler assume primeiro chanceler da Alemanha, Paul von Hindenburg cede o poder para ele. Jesse Owens, essa aqui é a premiação do salto em distância.
Jesse Owens conquistou a medalha de ouro, um salto incrível de 8 metros e 6 centímetros. 8 metros, hoje é difícil. Tem sapatilha, tem a borrachinha da pista, tem um monte de... Na época deles, a hora que você pisava, fazia buraco na pista. Então, para correr, você ia correr e já dar um impulso, você já fazia um buraco no impulso. Mesmo assim, ele pulou 8,06. Lutz Long, da Alemanha, medalha de prata, fez um salto de 7,87. Foi aclamado lá na Alemanha, só que o Owens ultrapassou. Mas os dois, ao invés de haver uma rivalidade entre eles, surgiu uma amizade. O Jesse Owens estava com dificuldade na classificação para atingir a marca classificatória, havia queimado os 2 saltos, tinha mais um. O Long o aconselhou, salta antes, você consegue se classificar. O Owens seguiu a determinação do Long, o conselho, classificou e ganhou a medalha de ouro. Na questão dos revezamentos, na delegação norte-americana, haviam 2 judeus, o Matt Glickman e o Sam Stoller, aqui nessa fotozinha, 2 judeus. E eles estava prevista eles serem escalados para o revezamento. Só que o treinador norte-americano disse, olha, o Jesse Owens e o Ralph Metcalf, nossos atletas pretos, foram melhor, ganharam medalha na prova individual. Então vamos tirar o Stoller e o Glickman e colocá-los para poder garantir o revezamento. E o revezamento ganhou, conquistou a medalha de ouro. Só que no 4x400, a medalha de ouro ficou com o revezamento do Reino Unido e o treinador norte-americano deixou de fora da equipe norte-americana o Ark Williams, que ganhou a prova de 400 metros, e o James Luvale, que ficou em terceiro lugar. Lembrando que nessa época, quem era ali, controlava, administrava a delegação norte-americana, né, o chefe da delegação, era o Avery Brundage, que tinha, não que ele fosse o presidente do Comitê Olímpico, nem lembro se ele era do Comitê Olímpico Americano, mas ele tinha influência nas decisões do Comitê Olímpico Americano. Principalmente porque depois de 52 ele assumiu a presidência do Comitê Olímpico Internacional. Aqui é a Ellen Stevens, dos Estados Unidos, foi campeã dos 100 metros, e dizem que o Hitler tentou dar umas cantadinhas nela, só que foram recusadas. A Segunda Guerra Mundial cancela os Jogos de Tóquio. O Japão entrou lá, invadiu a Manchúria e desistiu de sediar os Jogos em Tóquio. O Comitê Olímpico Internacional transferiu para Helsinki, na Finlândia, só que a União Soviética invadiu a Finlândia em 1939 e os Jogos tiveram que ser cancelados. Londres, 44, a guerra prosseguiu até 45 e também tiveram que ser cancelados. Aqui o Mussolini e o Hitler. Eu ia pegar uma foto do Mussolini, ele estava lá todo detonado. Eu falei, pelo amor de Deus, não dá para colocar isso na... dá sim. Aquela que ele está pendurado assim, na cabeça? Tem aquele que está pendurado e tem aquele que está com a cabeça amassada. Ah não, aquela que está de pendurado é legal, porque tem outros iguais a ele pendurados também, entendeu? Então, não é... Mas aquele que está com a cabeça amassada do lado da esposa... Só pendurado. Não é nem pelo pescoço, é pelo pé. Então na próxima eu ponho. Tá bom, a próxima. Aqui é a tomada de Berlim pelo Exército Vermelho. Como ficou a Alemanha depois da guerra. E o Japão, quando recebeu de presente lá dos Estados Unidos a bomba atômica e acabou causando a rendição do Japão na guerra. E o Tratado de Yalta, né? Foi em Yalta o tratado, Winston Churchill, Franklin Roosevelt e o Joseph Stalin comandando e fazendo os acordos. Foi aí que, daí, não se definiu qual era a situação da Alemanha. Porque a Alemanha, depois dos Jogos Olímpicos, não fica definida, ela tem que fazer uma equipe conjunta, oriental e ocidental. Aqui o eixo, né, formado por Itália, Japão e Alemanha, e os aliados, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França.
Digo os principais, né? Os outros países também estavam aí ajudando, auxiliando, cada um com a sua. 1948, os britânicos insistiram que os jogos foram em Londres. Está gravando, né? Os jogos foram em Londres. Japão e Alemanha, nações agressoras da Primeira Guerra, não foram convidados. Precariedade por causa da situação de guerra, igual aconteceu lá em 1920. Não houve a construção de uma vila olímpica. Quando eu falo aconteceu lá em 1920, é que houve uma precariedade de recursos. Então, a reportagem oficial dos Jogos de 1920 foi um papel datilografado. Não fizeram uma publicação de livro, nada. Os atletas foram alojados em escolas, alojamentos do exército. E nesses jogos tivemos a primeira atleta negra individual, Alice Postman, conquistando a medalha de ouro, ela que foi campeã no salto em altura. Aqui uma britânica, e essa daqui, medalhista de bronze, é Micheline Ostermeyer, da França, que havia sido campeã no peso e no disco. E adivinha qual era a profissão dela? Ela foi campeã no peso e no disco. Qual a profissão dela? Alguém chuta? Olha, até que ela era pianista, professora de piano, vamos dizer assim, pianista. Nossa, mão leve e pesada. Também, o primeiro caso de deserção, a Maria Provaznikova, tcheca, da comissão de arbitragem da ginástica, acabou pedindo asilo no Reino Unido. E a União Soviética, que já poderia até participar dos Jogos, já competia nos campeonatos europeus, campeonatos mundiais, tinha boas equipes de luta, de levantamento de peso, de atletismo. Ela preferiu enviar observadores para analisar se depois, futuramente, competiria ou não nos Jogos Olímpicos. 1952, Helsinki, na Finlândia, também uma organização primorosa. Chegaram até a sugerir que os jogos fossem permanentemente organizados na Finlândia. Seguindo aquele clima de guerra, buscando paz, uma estudante alemã, a Barbara Player, invadiu na hora da cerimônia de abertura, pegou o alto-falante e começou a falar palavras para ter paz, para as pessoas serem felizes, para beberem, enquanto não chegou ninguém lá para tirá-la como é que é vamos, ajuda aí na palavra. Falando. Não, uma medalha para ela. Falando. Uma medalha. Falando. A Finlândia, lembra que a Finlândia teve lá os finlandeses voadores? O comitê organizador quis homenagear os dois principais, Paavo Nurmi e Johannes Pohjoinen. Fizeram, portanto, duas piras olímpicas. Uma dentro da pista lá do estádio, que o Paavo Nurmi acendeu, e outra na torre do estádio. Só que o Johannes Pohjoinen já era idoso. O que fizeram? Usaram quatro jovens subindo, fazendo o revezamento, entregaram lá no topo da torre e ele acendeu a pira olímpica, a segunda pira olímpica dos Jogos da Finlândia. Viktor Tchukharin, da União Soviética, eu considero o maior atleta olímpico em termos de superar dificuldades. Por quê? Ele ficou 4 anos num campo de concentração nazista, por 4 anos. Estava na época da solução final. Enviaram uma barca que ele estava para ser detonada no meio do rio, só que aí o Exército Vermelho chegou e conseguiu render os nazistas. E ele sobreviveu, chegou em casa magérrimo, a mãe só o reconheceu por causa de uma mancha na cabeça, e ele tinha também o número, né, ele era o preso 10.491.
1952 ganha 6 medalhas, 4 de ouro. 56, 5 medalhas, 3 de ouro. 11 medalhas, 7 de ouro. Eu chamo de o pai da ginástica soviética. Depois virou treinador. E, incrível que pode parecer, quando eu tinha lá 10 anos, lendo lá uma placar, tinha uma parte de atleta que morreu, o placar falava, ó, faleceu aqui. Aí estava lá, faleceu Victor Tchukari, só que eu nem não sabia quem era, mas me chamou a atenção. Falei, nossa, olha, lá ficou. E de repente, eu depois comecei a pesquisar os Jogos Olímpicos, fui descobrir que o Victor Tchukari, né, era um grande ginasta, e assim foi. Os soviéticos, nesses Jogos de Helsinki, se inicia a Guerra Fria dentro dos Jogos Olímpicos. A União Soviética, participando pela primeira vez, não participou dos Jogos de Inverno lá em Oslo, na Noruega, mas participou dos Jogos de Verão em Helsinki, na Finlândia. Ao invés de se abrigar na Vila Olímpica, os soviéticos optaram por ficar em Otaniel, um local fora da Vila Olímpica. Tanto ficaram os soviéticos como alguns países do bloco socialista. Porém, muitos imaginavam que haveria uma animosidade entre soviéticos e norte-americanos, mas não ocorreu. Na verdade, ocorreu até uma confraternização no jogo de basquetebol, em que os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro, a União Soviética a medalha de prata. Curioso é que a primeira vez que eles jogaram dentro do torneio, os Estados Unidos ganharam por 30 pontos. 85 a 55, uma coisa assim. 85 a 55. Na final, os soviéticos, já sabendo que a regra não havia limite de segurar a posse de bola, os soviéticos enrolaram, seguraram a bola, o placar foi 31 a 22. 31 a 22. Olha que jogo chato que deve ter sido. Retornando para os Jogos Olímpicos, Alemanha e Japão. A Alemanha foi o 5º país com o maior número de medalhas. Conquistou 24 medalhas, 7 de prata, 17 de bronze. Mas aí quando vai para aquele critério de medalha de ouro, que eu não adoto, o que acontece? A Alemanha fica atrás até do Brasil, que conquistou uma de ouro e 2 de bronze. Vitória do Ademar Ferreira da Silva no salto químico. E o Japão, também retornando aos Jogos, Shohei Shishi, conquistou a única medalha de ouro do Japão nesses Jogos no luta. 1956, primeira vez que os Jogos vão para o Hemisfério Sul. Melbourne, Austrália. O mundo também em alta comoção. Húngaros clamando por liberdade. Vai para 56. Não, é para frente. Peraí, eu vou tirar uma foto sua, muito importante esse ano. Minha ou do negócio? Sua e do painel. Pode ficar natural. Vai sair assim, ó. É isso! Vai sair. Eu estou tirando várias aí. A União Soviética invade a Hungria. Espanha, Suíça, Holanda e Liechtenstein optam por um boicote por causa dessa invasão da Hungria. Também no Canal de Suez, Israel, França e Reino Unido invadem o Canal de Suez contra o Egito, Iraque, Camboja e Líbano optam por boicotar os jogos. Aí você fala que os egípcios fizeram isso para correr e nacionalizar o Canal de Suez. Isso aí. Complementando aqui Entra aqui no vídeo e fala, complementando. Tá. Fica legal. Não. A tensão entre soviéticos e húngaros se fez na partida de polo aquático. A Hungria venceu por 4-0, mas teve alguns jogadores agredidos. Esse aqui foi o que levou a pior. Na ginástica, a húngara Agnes Kelet, ainda viva, com 105 anos de idade, e a soviética Larissa Latinina, também viva, agora já está com uns 90, conquistaram 4 medalhas de ouro cada um. Porém, não houve entre elas a animosidade que houve no polo aquático. Outra questão, a questão chinesa, que sempre me complicou quando eu ia estudar os Jogos Olímpicos. Uma hora é Taiwan, outra hora é Formosa, outra hora China. O que acontece com isso? Eu peguei bonitinho, sentei, puxando tudo bonitinho. China, 1924 a 48.
teve a Revolução Socialista lá na China. Ela entra nos Jogos Olímpicos como República Popular da China, né? A China continental. Daí o que acontece? A República da China, que é lá a de Taiwan, é aceita. E com esse nome de China também. Aí a China continental, se isolando do mundo, deixa de participar dos Jogos. Em 1976, seria a última participação dessa República da China, que seria a Taiwan. Mas o governo canadense não deixou eles entrarem lá no país, impôs algumas condições, e teria sido a última participação. A partir de 1980, a China continental começou a participar como China mesmo está até hoje. E a solução que foi encontrada para Formosa, Taiwan, acabou sendo qual? Usar uma bandeira com o símbolo olímpico, e tem a bandeirinha lá dos anéis olímpicos, e Taiwan, ou Formosa, é chamada de Taipei chinesa. Então, nos Jogos Olímpicos é Taipei chinesa. E a Alemanha não havia ocorrido uma definição do que aconteceria com ela. Tanto a Alemanha Oriental como a Ocidental acabassem formando uma delegação conjunta. 1960, em Roma, na Itália, os italianos quiseram incentivar o turismo, colocaram dias com poucas competições para que o público pudesse visitar a cidade. Também colocaram competições em locais históricos da Itália, como o Arco de Constantino, que era a chegada da maratona, Termas de Caracalla, onde foi disputada as competições de ginástica, Basílica de Maceió, as competições de luta. No atletismo, o etíope Abebe Bikila, correndo descalço, conquistou a medalha de ouro, bateu o recorde mundial e colocou a África Negra no mapa dos campeões olímpicos. As Índias Ocidentais Britânicas foi um conjunto, né, de Barbados, Jamaica e Trinidade e Tobago, competiu como se fosse uma equipe só. Então você não vai encontrar Jamaica ou Trinidade e Tobago com medalha em 1960. Vai aparecer Índias Ocidentais Britânicas, que eles conquistaram medalha também. 1964, os Jogos vão para Tóquio, o Japão quer mostrar ao mundo a sua reconstrução. Utilizaram para acender a pira olímpica o Yoshinori Sakai, que nasceu no dia em que a bomba de Hiroshima explodiu no Japão, para representar o quê? O renascimento dos japoneses. Houve a criação do primeiro trem-bala, também nesses Jogos de Tóquio, e a África do Sul acabou excluída por causa da sua política segregacionista. 1968, ano difícil, ano complicado. Várias manifestações pelo mundo, manifestações estudantis. Na Tchecoslováquia, a Primavera de Praga. No México, os estudantes protestando contra o governo, clamando por mais liberdade, fizeram uma manifestação lá na Praça das Três Culturas. O exército chegou fuzilando. Morreram entre 150 e 500 estudantes, porque outros, morreram depois. E essa ação do exército foi conhecida como o massacre de Tlatelolco. Em relação aos tchecos, houve uma certa simpatia com a Vera Tchaslavsky, da Tchecoslováquia, por causa até da invasão dos soviéticos, mas também porque nos exercícios de solo ela usou uma dança com uma música mexicana. E ela conquistou a medalha de ouro empatada com a soviética Larissa Petrik. Então as duas, com a União Soviética lá tendo invadido a Tchecoslováquia, as duas dividindo o pódio. Os alemães, a Ingrid Becker se tornou a primeira campeã olímpica da Alemanha Ocidental, venceu a prova do pentathlon no atletismo, e o Christoph Rone venceu a prova da marcha de 50 km, também no atletismo. Enquanto isso, os atletas negros norte-americanos, buscando liberdade, buscando direitos civis, fizeram o movimento Black Power, que se caracterizava por vestir uma luva preta,
baixar a cabeça e subir no pódio descalço, uma meia preta. Por outro lado, George Foreman desfilou após conquistar a medalha de ouro. Medalha de ouro, e aqui ó, tem uns vermelhinhos, que é o sangue do adversário dele, que foi o Jonas Tchepolis da União Soviética. E Henriqueta Basílio foi a primeira mulher a ascender a piro olímpico. Lembrando que aqui, nesse episódio do Black Power, o Tommy Smith e o John Carlos, quando eles foram expulsos desses Jogos Olímpicos, quando retornaram aos Estados Unidos, sofreram várias dificuldades financeiras, não conseguiam emprego em lugar nenhum. A esposa de um deles acabou se suicidando. E mesmo o australiano Peter Norman, medalha de prata, ele usou um broche da causa do movimento. Ele usou um broche, também sofreu represálias na Austrália e acabou tendo até que encerrar a carreira dele de forma abrupta. O Norman faleceu. Recentemente ele faleceu. O Smith e o Carlos foram ao enterro do Norman e carregaram o caixão dele. Em 1972, Munique, Alemanha Ocidental. Os jogos que poderiam ser considerados os mais fantásticos, mais sensacionais da história, pelo nível técnico dos atletas, das equipes, os países do bloco socialista mais fortalecidos, a Alemanha Oriental alcançando melhores resultados, Cuba também se projetando, conquistando 3 medalhas de ouro no boxe. Porém, 8 terroristas do grupo Setembro Negro invadiram a Vila Olímpica, ingressaram no alojamento de Israel. Num primeiro momento mataram 2 atletas, fizeram 9 reféns e pediam que a libertação de prisioneiros que estavam lá em Israel. Só que a Golda Meir negou e eles preferiram o quê? Optar por uma fuga da Alemanha, fugir da Alemanha, pegar um voo de avião para sair. Fizeram um helicóptero que desceu lá numa base militar, só que os alemães tentaram, o atirador de elite tentou acertar os terroristas, não conseguiram, os terroristas conseguiram chegar ao helicóptero, fuzilaram os reféns e detonaram também a granada, que é o que sobrou do helicóptero que teve a granada detonada. Mesmo assim, o Comitê Olímpico Internacional, com o Avery Brundage como presidente, os jogos foram interrompidos por 34 horas e depois foram retomados. No pódio da prova de 400 metros, ainda uma continuação da manifestação dos negros, Vincent Matthews e Wayne Pollet, ouro e prata nos 400 metros, durante a execução do hino americano, ficavam descalços e conversando entre eles, dando pouca bola para o hino americano. No basquetebol masculino, a União Soviética derrotou os Estados Unidos num jogo polêmico, 51-50. Os Estados Unidos, desde o ingresso da União Soviética nos Jogos, iriam fazer a vitória deles número 50 ou 51 ganhassem dos soviéticos, mas os soviéticos ganharam 51-50. Conseguiu fazer com que a União Soviética chegasse a 50 medalhas de ouro, no ano em que a União Soviética completava 50 anos de existência. Ela foi fundada em 1922. Em 72 completava esses 50 anos. Em 1976, os Jogos vão para Montreal. Pierre Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, procurando ter mais contatos econômicos, começou a se aproximar dos países do bloco socialista, inclusive refazer as relações Canadá e China. Com isso, ele se opôs à entrada de Taiwan para disputar os Jogos Olímpicos. Taiwan poderia disputar, mas não com o nome de China. Os Estados Unidos ameaçaram o boicote, mas acabaram não concretizando. E o boicote que aconteceu foi dos países da África Negra, que resolveram boicotar porque a Nova Zelândia havia feito uma partida de rugby com a África do Sul. Então, os africanos exigiam que a Nova Zelândia não pudesse participar dos Jogos porque havia um acordo de não haver uma participação em um país segregacionista. Só no Comitê Olímpico Internacional diz:
olha, o rugby não é esporte da nossa alçada, então não podemos fazer muita coisa. Resultado, a ausência dos africanos, a medalha de ouro dos 1.500 metros ficou com John Walker, que era da Nova Zelândia. E havia 2 africanos favoritos aqui, Mike Boyd do Quênia e o Filbert Bayi da Tanzânia, para conquistar a medalha de ouro. Ou seja, o boicote ainda ajudou. A Nova Zelândia. Em 1980, Moscou, União Soviética. Os soviéticos haviam invadido o Afeganistão, aqui os grupos rebeldes, os Mujahideen, e o Jimmy Carter, época de eleição lá nos Estados Unidos, dizendo que se os soviéticos não deixassem o Afeganistão, os norte-americanos iriam boicotar os jogos. Cerca de 66 países deixaram de ir aos jogos, 50 deles por causa de realmente boicote. Mesmo assim, os Jogos de Moscou tiveram sucesso no nível técnico. A cerimônia de abertura até hoje é tida como a mais perfeita, mais bonita que já se fez. Determinados países, ao invés de optar pelo boicote, deixou livremente que as suas federações esportivas decidissem se optariam pelo boicote ou não. Então, federações de esportes mais aristocráticos, hipismo, vela, optaram pelo boicote. Federações de esportes mais populares, atletismo, natação, remo, optaram por competir. 1984, Los Angeles, os jogos vão para os Estados Unidos. Os Estados Unidos realizam uma edição totalmente financiada pelo capital privado, vários patrocinadores, várias campanhas publicitárias arrecadando fundos, infraestrutura antiga, usaram o estádio de 1932, o Coliseu. Houve essa inovação tecnológica, aquela coisa americana meio hollywoodiana. E os jogos também foram um sucesso financeiro e um sucesso de público. Nesses jogos, a China conquista sua primeira medalha de ouro. Xu Haifeng, ou Haifeng Xu, conquistou a medalha de ouro na prova de pistola livre. A China, nesses jogos, conquistou 15 medalhas de ouro. O boicote dos países socialistas. Quando Yuri Andropov era o presidente da União Soviética, havia uma possibilidade de os soviéticos participarem dos jogos. Não havia uma animosidade para dar o troco do boicote de 80. Só que Andropov morreu, Chernenko assumiu e os soviéticos boicotaram. Para compensar, organizaram a Druzhba, uma Olimpíada deles, dos países que boicotaram. Só que não foi num local, foi distribuído em vários países, selecionando as modalidades. Cuba ficou com boxe, a Bulgária ficou com levantamento de peso, a Alemanha Oriental ficou com a canoagem e com a natação. Então foi bem dividido. Nesses jogos, os campeões mundiais de 84, a União Soviética, do Mundial anterior à Olimpíada, os soviéticos tinham vencido 64 mundiais, a Alemanha Oriental 44 e os Estados Unidos 30. Então o nível técnico em 84 ficou bem comprometido. Em 1988, saiu a Coreia do Sul, Chun Do-hwan, que era do exército, a Coreia do Sul era uma ditadura, ficou 8 anos no poder, de 80 a 88, depois a Coreia ficou democrática. Ele objetivava fazer dos jogos uma propaganda igual Tóquio havia feito em 64. E o crescimento econômico depois, né, da Coreia do Sul, depois de ter sediado os jogos, ficou conhecido como o milagre do Rio Han. Boicote de Cuba, Coreia do Norte e Etiópia, de peso, né? Outros países boicotaram, mais 3 ou 4 países boicotaram, só que de peso para ganhar medalha, Cuba, Coreia do Norte e Etiópia, porque a Coreia do Norte queria dividir com a Coreia do Sul a organização dos Jogos. Retornaram aos Jogos União Soviética, Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Polônia e Tchecoslováquia, muito em parte também por causa da reaproximação da União Soviética com o Ocidente, por causa da política da Glasnost, que é a transparência, e da Perestroika, que era a reestruturação. Foi a última edição olímpica em que tivemos União Soviética e Alemanha Oriental. A União Soviética conquistou 132 medalhas, 55 de ouro, a Alemanha Oriental conquistou 102 medalhas, 37 de ouro, e os Estados Unidos conquistaram 94 medalhas, 36 de ouro. Durante a cerimônia de abertura, na hora que for acender a pira olímpica, os pombos tinham pousado lá.
Quem acendeu não teve o cuidado que deveria, acendeu, os pombos acabaram queimados. Resultado, depois dessa ocorrência, pombos não foram mais liberados durante a cerimônia de abertura. Em 92 ainda liberaram, mas foi no começo, não assim próximo da realização de acender a pira. No atletismo, Ben Johnson venceu 100 metros, foi afinal o evento mais aguardado da Olimpíada de Seul. Ganhou de uma forma tão fácil que ficou até. Eu estava numa expectativa, mas já foi. E porém, 3 dias depois, 4 dias depois, exame antidoping positivo, aquele escândalo no jornal, que a nossa imprensa, né? A imprensa adora ficar só falando do ponto negativo, e a questão do doping passou a ganhar uma maior importância nos Jogos Olímpicos. 1992, o mundo mudou abruptamente, unificação alemã, queda do muro de Berlim em 89, aí a formação, a unificação alemã, fim da União Soviética, os países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, competiram separados, conquistaram medalha. A Estônia conquistou uma medalha de ouro no ciclismo com Erika Salomai, que havia sido campeã pela União Soviética em 88. Romas Zubartas venceu no lançamento de disco para a Lituânia, ele havia sido medalhista de prata pela União Soviética em 88. A Iugoslávia também já começando o processo de esfacelamento, competiu somente com atletas independentes, enquanto a Croácia, a Eslovênia estavam competindo separados. A delegação dos Estados Unidos foi equipe profissional de basquete, dando fim àquela restrição que havia em relação a atleta profissional nos Jogos Olímpicos, e chegamos à Olimpíada do Centenário, Atlanta, Estados Unidos. E todos esses países eram repúblicas da antiga União Soviética, competiram como países pela primeira vez de forma independente nos Jogos Olímpicos de verão. De inverno já tinha em 94 anteriormente. Houve um atentado no Centennial Park, no lugar de refeição, onde estava havendo também um show. Morreram 2 pessoas, uma por causa que estilhaço do projétil acabou acertando a pessoa, e a outra foi porque teve um ataque, teve um infarto fulminante. Quem que assumiu o autorista? Eric Robert Rudolph. Quem é ele? Inicialmente, eles acusaram o guarda que havia alertado da possibilidade de ter uma bomba. Depois que viram que não foi o guarda, foi ele que... E ele também fazia ele promovia vários ataques lá no estado. Esse ano foi o de Oklahoma, né? Que explodiu a Mas escola. aí não era o... Não, era a ministra de Michigan, que assim como você coleciona a Olimpíada, eu gosto de colecionar bomba, né? Um dia eu faço a formação sobre. Aí a Coca-Cola, em Atlanta, que é a sede dela, fez uma cidade própria para fazer as campanhas de marketing, e os alojamentos que foram utilizados para abrigar os atletas acabaram depois servindo de dormitório para os estudantes da Universidade do Estado da Geórgia. Igual o plano americano, né? Estados Unidos, 101 medalhas no total, no topo do quadro de medalhas. Nunca mais depois disso, outro país foi o que ganhou mais medalhas. Então, desde 1996, só tem dado Estados Unidos no total de medalhas. Em medalha de ouro, não. Vamos ver que vai ter uma coisinha aí depois, posteriormente. 2000, Sydney, a China planejando para 2000 fazer aquela Olimpíada que se mostra para o mundo e depois dá aquele avanço econômico, só que o plano deu errado porque a Human Rights Watch fez uma campanha ferrenha para que Beijing perdesse na escolha da sede. Perdeu para Sydney por 45 a 43. A questão aborígene da Austrália também estava em alta e resolveram colocar uma aborígene, a Kate Freeman, que venceu os 400 metros depois, para acender a pira olímpica. Em 99 foi criada a Agência Mundial Antidoping e o Afeganistão foi excluído, não deixaram participar por causa da política que eles tinham em relação às mulheres e também porque não incentivavam a prática esportiva.
Essa Olimpíada ficou em quinto lugar no basquete masculino. Fala pra isso. Eu tinha perguntado. Quinto? Quinto. Quem foi a final? Argentina e... Final Estados Unidos e França. Estados Unidos e Não. basquete masculino. Ah, Sim. 2000. Ah, É, tá. Tô sim. pensando em 2004. Esquece. É que eu falei que meu amigo jogou pela É que seleção você falou da Itália. 2004. Ah, é, não, ele jogou a de Sydney. Aí ele estava machucado, ele jogaria. Foi 2004. É. Por isso que eu fiquei na dúvida. Isso. 2004, Atenas. Finalmente, Atenas que queria sediar os Jogos de 96 para ser os Jogos do Centenário lá, completar 100 anos lá, mas a Coca-Cola entrou na frente e levou, os Estados Unidos levaram os Jogos. O que aconteceu? Um revezamento universal da tocha. A tocha passou por todos os continentes do mundo. Inclusive aqui no Brasil foi um alvoroço a tocha olímpica passando. Sedes em locais históricos, como o Estádio Panathinaikos, para chegada da maratona, e uma competição de arremesso de peso lá no antigo estádio de Olímpia. Pela primeira vez houve a transmissão online dos Jogos Olímpicos e, apesar das dívidas, apesar do mau gasto de dinheiro por parte dos gregos, eles ainda conseguiram modernizar as suas ferrovias e construir um aeroporto. E aqui, a evolução da dívida grega comparada com outros países da Europa. Então, aqui o da Grécia, aqui o amarelinho da Espanha. É sensível, né? Então é que já quis ir para Beijing, 2008. A China, então, finalmente consegue sediar os Jogos Olímpicos em Beijing. A Anistia Internacional fica preocupada com a questão da liberdade na China, a questão do povo tibetano, e o movimento tibetano aproveitou o logo o tema dos Jogos de Beijing, que era um mundo, um sonho, e acrescentaram Tibete livre. Jogada de marketing. E durante o trajeto da tocha, quiseram repetir o que fizeram em 2004 com Atenas, quiseram fazer com a China. O que aconteceu? Onde nos países ditos democráticos passava a tocha olímpica, apareciam defensores da causa tibetana. E aí chegou até a tocha ser apagada. Com isso, o Comitê Olímpico Internacional decidiu que, depois dos eventos na China, a tocha olímpica ia ser acesa na Grécia e iria direto para o país que receberia os Jogos. Poluição de Beijing também causou muita preocupação, inclusive o Haile Gebrselassie, um fortíssimo concorrente na maratona, deixou de competir porque tinha receio da questão da poluição. Duas grandes instalações dos chineses para esses jogos, o Ninho do Pássaro e o Cubo d'Água, atletismo e natação, foram os mais famosos. E no quadro de medalhas, a China ganhou 100 medalhas, 48 de ouro, só que os Estados Unidos, ainda no total 112, 36 de ouro. Aqui também, última vez que os Estados Unidos, no critério de ouro, ficaram para trás. Londres 2012, Reino Unido, terceira vez que os Jogos Olímpicos vão para Londres. Curioso que eu participei de um fórum internacional, que uma palestrante húngara falou das participações da Hungria nos Jogos de Londres. 1908 como uma monarquia, vamos dizer assim, 1948 sob o socialismo e 2012 sob o capitalismo. Sustentabilidade também foi um tema recorrente desses jogos, procuraram fazer um parque olímpico bem arborizado. As arquibancadas em muitos eventos estavam vazias porque houve uma falha na venda de ingressos. Falha não, o ingresso foi vendido, só que foi vendido para companhias que faziam aqueles pacotes turísticos. E tem muito turista que chega no local, ele não quer ir lá ver um jogo de futebol ou quer ver um jogo de basquete. Ele quer fazer compra, ele quer visitar local histórico. Então, essas promoções casando o ingresso para ver o evento olímpico e a viagem acaba não dando muito certo. Igualdade, participação masculina e feminina em termos de esporte, porque é a inclusão do boxe feminino. E a Sara Tar, corredora de 800 metros, foi a primeira atleta da Arábia, a primeira mulher
da Arábia Saudita a participar dos Jogos Olímpicos. Fez os 800 metros em 2 minutos e 43. Cerca de 50 segundos além do recorde mundial. 2016, Rio de Janeiro, temia-se uma instabilidade política por causa do impeachment da Dilma Rousseff, assumiu o Michel Temer. Outra questão que preocupava era a poluição da Baía de Guanabara, está mais limpinha do que o Rio Sena agora em 2024, está mais limpinha do que o Rio Sena em 2024. Também havia uma preocupação quanto à epidemia do Zika vírus, inclusive a Hope Solo, que era uma popular goleira dos Estados Unidos, começou a fazer lá nas redes sociais dela vídeos mostrando como que eu vou do Brasil, usando repelente. Aí quando chegou aqui para jogar, a torcida desceu, vai em cima dela. E os Estados Unidos não conseguiram. A bola chegava perto do gol, gritavam Zica para ela, tá? Vai, Zica! Essas coisas sempre. E os Estados Unidos não conseguiram medalha. A TV digital, houve vamos dizer assim, a TV digital concorrendo com o que seria a TV tradicional. Pela primeira vez se formou uma delegação de refugiados, geralmente refugiados lá da Ásia e da África. Houve a exclusão russa no levantamento de peso e no atletismo por causa de questões de doping. Mesmo assim, a Rússia competiu com bandeira, com hino, tudo normalzinho. E o Mailinda Kelmente conquistou a medalha de ouro no judô, sendo a primeira vez que o Kosovo participava como país independente. 2020 Tóquio, tivemos a epidemia do coronavírus, que acabou fazendo o quê? Adiando os jogos para 2021, só que quando vai se falar desses jogos de Tóquio, tem que falar Tóquio 2020, não pode falar 2021. Aí eu, quando era pequeno, criancinha lá, ia pesquisar um negócio desse, a cabeça ia dar um nó, né? Porque até saber da história toda, né? Mas como? O coronavírus, a reciclagem que fizeram para fazer as medalhas, utilizaram restos lá dos aparelhos de telefones celulares. A vacinação foi só em 12 de 2020, por isso não teve como fazer dentro do prazo, que estava previsto antes. As arenas vazias e a Rússia competiu sem bandeira, sem hino, competiu como Comitê Olímpico Russo. Em 2024, em Paris, a busca por igualdade no número de mulheres e homens participando, tentaram deixar igualzinho, só que é difícil, tem um que se machuca, tem um deixa, né? É difícil. Conflitos pelo mundo, Ucrânia e Rússia, Israel e Hamas. Na questão ucraniana e russa, a Rússia foi punida. Não poderiam participar atletas que tivessem vínculo com o exército. A maioria tem, eu posso dizer, não pode participar atleta. Mas Israel E Israel, né, fazendo tudo que está fazendo, inclusive aquela entrada dos terroristas dentro de Israel, inclusive, né? dentro de Israel, com um fuzil. Lá foi deixado justamente para ter o que está acontecendo Se agora. eles precisassem de motivo, né? Desde o fim do século XIX. Não, mas, Para a mídia, né? Fazer uma cobertura. Para ter uma justificativa. Tem a justificativa, tem direito de se defender. Lógico. Pronto. O desfile de abertura, para mim, ridículo. Eu gosto mais das coisas assim, mais antiguinhas, sabe? Foi aquele negócio com barco, achei assim meio frio, muito frio. Se fosse uma questão de Covid, tudo até justificava, né? Um longe do outro e tal. Mas esse desfile aí pelo Rio. E a outra polêmica desses jogos foi que quem organizou a festa, tudo, o diretor de festa, quis fazer uma obra que retratasse, uma encenação que retratasse o Dionísio, num quadro aqui, que é o deus grego do vinho e da festividade. Só que ficou mais parecido com a
Santa Ceia. E daí virou aquela convulsão. E o primeiro empate em medalhas de ouro no quadro de medalhas. China e Estados Unidos, 40-40. Só que os Estados Unidos com 126 medalhas. Deixa eu ver se eu bato aqui na luz e cai na minha cabeça. Que jeito de fechar. 126 medalhas e a China 91 medalhas. Então, em 2024. Em 2028 teremos Los Angeles, Estados Unidos, com Donald Trump. Aqui, meu muito obrigado. Os meus livros, minha comunidade no Facebook, Olympic Books, Livros Olímpicos. Meu canal no YouTube, Alexandre Carvalho, Projeto Bem Dito. Biblioteca Esportiva Mundial. O JIP, Jogos Esportivos Permanentes, que seria uma forma de avaliar as competições esportivas durante o ano. Só que não tem tempo, por isso que está projeto. E o Geografia Olímpica, o meu blog, que eu fazia esse estudo da Geografia Olímpica por país, atualizava. Aí começaram aquelas desclassificações por doping depois de 10 anos, aí bagunçou todo o meu estudo, acabou com o meu estudo. E outro dia eu falei, não, agora para a Olimpíada eu vou atualizar o blog, né? Vamos fazer um negócio legal. A hora que eu fui entrar, estava excluído, por causa dos Jogos Olímpicos de Paris. Eles me tiraram do ar, esperaram passar os Jogos de Paris, aí o site voltou. E por fim, contato, o meu e-mail, eu não gosto de usar o Edu, porque tem um monte de coisa de Edu lá, o ponto de assina aparece lá, então tem uma bagunça. Aí quem precisar do contato, alguma coisa de vídeo, fala assim. Obrigado, senhor. Chinesinho, ó. Que a China passe os Estados Unidos, a próxima. Amém. Aê. Nossa, tá gravado, hein? Tô falando mesmo. Põe a cara aqui, ó. Vou pegar a bandeira da Palestina, porque eu pego. Bem elegível, Palestina livre. Ai, Deus. Ainda bem que consegui acabar antes. Acabou, agora sim. Hoje deu certo? É, Hoje deu deu certo? certo. Tô ansiosa por amanhã, né? Tchau, gente. Pronto.